pega seu lápis, pega seu caderno e senta aí que eu vou explicar para vocês agora transporte através da membrana. Bom, gente, vocês viram anteriormente as características e especializações da membrana plasmática. E eu falei para vocês que a membrana tem permeabilidade seletiva, que ela seleciona o que entra e o que sai da célula, porque não é festa do caqui, ok? Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês como que é esse sistema de transporte, tá? Então, presta bem atenção, porque existem algumas variações aí, tá? Esse tema, gente, é super mega cobrado em vestibular, certo? Então, presta bastante atenção porque é bem importante. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que existem dois tipos de transporte por membrana. Transporte ativo e transporte passivo. Qual a diferença entre eles? A diferença é muito simples. Transporte passivo não tem gasto de energia e essa energia é o ATP, adenosina trifosfato, que é produzido lá durante a respiração celular aeróbia, lá na mitocôndria, né? Então, o transporte passivo não gasta ATP. O transporte ativo gasta ATP, ele gasta energia. Vamos começar falando, então, do transporte passivo, aquele que não tem gasto de energia. O primeiro tipo de transporte passivo que nós vamos estudar é a osmose. Gente, osmose é passagem de água através da membrana plasmática. Não é passagem de cálcio, não é passagem de sódio, não é passagem de cloro, é água, apenas água, ok? Uma outra coisinha que a gente tem que entender para entender bem a osmose é o seguinte: a osmose só vai acontecer quando tiver diferença de concentração entre o meio intracelular, que é dentro da célula, e extracelular, que é fora da célula. Membraninha plasmática está ali no meio. Gente, quando duas soluções possuem concentrações diferentes, a gente dá nome a isso. A solução que tem concentração maior de soluto recebe o nome de hipertônica, mais concentrado, hipertônica. A solução que tem uma concentração menor de soluto recebe o nome de hipotônica, menos concentrado, hipotônica. E quando as concentrações das duas soluções são iguais, ela é chamada de isotônica, beleza? Com isso dá pra gente começar a falar sobre a osmose, então, que é a passagem de água. Tem uma coisa em mente. O que a água quer, gente? A água, ela serve para diluir. Então ela sempre vai para onde ela possa diluir, porque é isso que deixa a água feliz, tá? Diluir coisas. Então, se você tem dois meios, o meio A está mais concentrado do que o meio B, para onde a água vai? Para o meio mais concentrado, para diluir. Então, é simples, gente. Osmose, a água sempre vai para a solução hipertônica, para onde está mais concentrado, sem gasto de energia, porque é transporte passivo. Vamos ver uma imagenzinha? Osmose, passagem de água. Então, gente, osmose, transporte passivo, sem gasto de energia e passagem única e exclusivamente de água. Então, olha só, a água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, na tentativa de igualar as soluções. Ou seja, a água vai do meio hipotônico para o hipertônico, até que as duas soluções fiquem isotônicas. Então, olha só, aqui você tem o esquema de uma célula e o meio externo. Essas bolinhas aqui seriam o soluto, tá? Então, a gente pode ver que o meio interno, a parte de dentro da célula, está mais concentrado do que a parte de fora. Então, o que vai acontecer? A água, pessoal, ela vai entrar na célula. Por quê? Porque o meio interno aqui, olha só, está hipertônico em relação ao meio externo, tá? Então, a água entra na célula. Quando a célula está em solução hipotônica, a água vai para dentro da célula. Nesse caso, essa célula foi colocada numa solução isotônica. Então, se você observar, fora e dentro da célula, eu tenho a mesma concentração. Vai acontecer osmose aqui? Não. Por quê? Porque eu já tenho as duas soluções iguais. Nesse caso, a nossa célula foi colocada em solução hipertônica, ou seja, está mais concentrado fora do que dentro da célula.
Para onde a água vai? Sempre vai para a solução hipertônica, ou seja, a água vai sair da célula, tá? Na tentativa de diluir essa solução hipertônica. Nesse esquema, nós podemos observar o que acontece com a célula de acordo com o tipo de solução que ela é colocada. Nesse primeiro caso, olha só, eu tenho duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, né? E olha só, esse lado está mais concentrado do que esse. Para onde a água vai? Para onde está hipertônico, ok? Nesse caso, olha só, as duas soluções elas estão aparentemente iguais. Eu não contei as bolinhas aqui. Se você quiser dar um pause para contar, ver se está igual mesmo, tudo bem. Então, olha só, aparentemente estão iguais. Vai acontecer passagem de água aqui? Não, porque as duas soluções estão isotônicas. E nesse terceiro caso, olha só, essa solução está hipotônica em relação a essa. Então, a água vai para onde? Para a solução hipertônica, aonde está mais concentrado. Como que vai funcionar isso em relação às células? Aqui, nesse caso, a gente tem uma hemácia, uma célulazinha sanguínea, e nesse quadro aqui ela está normal. Isso significa que ela está em solução isotônica. Nesse caso, ela está murcha, olha só. Ela perdeu água. Isso quer dizer que ela foi colocada em solução hipertônica. Por quê, gente? Porque a água saiu, olha só, da célula e foi para a solução. Então, isso quer dizer que a solução é hipertônica. Nesse caso aqui, olha só, a água entrou na célula. O que isso quer dizer? Que essas células foram colocadas em solução hipotônica. Então, a célula é hipertônica em relação à solução. O que a água fez? Entrou na célula, tá? Até que houve a lise celular. Essa célula arrebentou, porque ela absorveu muita água. Nesse segundo caso aqui, olha só, eu tenho célula vegetal. Então, essa célula aqui do meio, que eu estou indicando para vocês, ela está equilibrada, ela está em solução isotônica, ok? E olha só, nesse segundo caso, essa célula, olha só, ela perdeu água, né? Tá indicando aqui que a água saiu, e a membrana plasmática, ela descolou da parede celular. Então, o que aconteceu? Essa célulazinha foi colocada em meio hipertônico. A água saiu da célula para ir para o meio hipertônico. Já essa célula aqui da letra D, ela absorveu muita água. Então, o que está acontecendo? Ela foi colocada em solução hipotônica, tá? E aí, ela era hipertônica em relação à solução. E a água foi para a célula. Quando a célula está assim cheinha, olha só, a célula vegetal, a gente diz que ela está túrgida. Ela não vai arrebentar tão facilmente quanto a célula animal por causa da parede de celulose, tá? Já essa célula que a membrana plasmática descolou aqui da parede celular, a gente diz que essa célula está plasmolizada. Ela perdeu água. Se ela for colocada em solução hipotônica, ela pode reabsorver a água novamente. Gente, tranquilo osmose, né? Então, passagem de água, transporte passivo sem gasto de energia, e a água sempre vai para onde é hipertônico, porque o que ela quer? Diluir coisas. Esse é o objetivo da água. Gente, cai muita questão em vestibular, por exemplo, pegou-se um tecido vegetal e colocou esse tecido vegetal numa determinada solução. E aí, daqui um tempinho, foram observar esse tecido vegetal e ele murchou, ou seja, ele perdeu água para o ambiente. Significa que a solução aonde esse tecido vegetal foi colocado estava hipertônico em relação ao vegetal. Ou um tecido vegetal foi colocado numa solução e esse tecido inchou, ou seja, ele absorveu água. Se a água foi para o vegetal, significa que o vegetal está hipertônico em relação ao meio. Se a solução é isotônica, as células permanecem em equilíbrio. Um outro exemplo de osmose, pessoal, que sempre tem alguém que pergunta, tal, alguns animais, como alguns moluscos e anfíbios, possuem o seu epitélio muito fino, porque eles fazem respiração cutânea, né? E aí, algumas pessoas jogam sal, por exemplo, em lesma ou em sapo, e daí ele murcha, a lesma derrete, né?
O que acontece? Tanto a lesma quanto o sapo, eles perdem muita água, tá? Por quê? Porque se você jogar sal na superfície dele, o meio externo do animal fica hipertônico e o animal perde a água para o meio, tá? Isso que acontece. Mas não façam isso, não é legal não, tá? Falar para o seu professor de biologia que você colocou sal num sapo causa o mesmo efeito de você falar para o seu professor de história que você leu na Veja, ok? Bom, gente, próximo tipo de transporte que eu vou explicar para vocês é a difusão. A difusão agora é passagem de soluto, ok? Ou seja, então osmose é a passagem de água e difusão é a passagem de todo o resto, seja de gás, seja de íons, tá? Então tudo aquilo que não é água vai ser transportado por difusão. Dois tipos de difusão, difusão simples e difusão facilitada. Esses dois tipos de difusão também são transporte passivo, não tem gasto de energia. O primeiro tipo de difusão que nós vamos ver é a difusão simples. Lembra da estrutura da membrana plasmática, dupla camada de fosfolipídio? Então, as substâncias entram e saem por essa dupla camada de fosfolipídios livremente, atravessa a membrana livremente, tá ok? Vamos dar uma olhada no esquema? Olha só, galera, o esquema da difusão simples, tá? Difusão simples também é transporte passivo, não tem gasto de ATP. Então, olha só, eu tenho aqui a membrana plasmática, tá vendo? A dupla camada de fosfolipídio. E aqui eu tenho um determinado soluto, né? Bom, gente, o que vai acontecer? Nesse caso, esse soluto aqui que vocês estão observando, ele vai atravessar a membrana plasmática normalmente. E aí, qual é a ideia da difusão simples? É deixar o meio extracelular igual ao meio intracelular. Então, vocês estão observando que eu tenho mais soluto fora da célula do que dentro. Qual é a tendência? Que esse soluto entre na célula até chegar até atingir um equilíbrio. Então, olha só, aqui vai tendo a entrada, né, do soluto, isso aqui é difusão acontecendo. E aqui vocês podem observar que os dois meios estão iguais, estão equilibrados. E aí eu deixo de ter a difusão. Se por um acaso a minha célula começar a usar esse soluto aqui, né, e for diminuindo a quantidade deles dentro da célula, o que vai acontecer? A tendência é que volte a acontecer difusão, eles voltem a entrar. Então a difusão, assim como a osmose, ela tende a chegar a um equilíbrio do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Tem que estar igual aqui os dois lados. Então, olha só, o soluto ele vai do meio mais concentrado para o menos, né? Para aumentar a concentração aqui dentro da célula, tá? Bom, gente, vocês viram então que a difusão simples ela vai acontecer na membrana plasmática, tá? A substância ela vai passar através da membrana plasmática da dupla camada de fosfolipídio. E aí, que substância que consegue fazer esse tipo de difusão simples aí? Substâncias muito pequenas. Substâncias que são formadas por até aproximadamente 24 átomos, tá? Então, é muito comum acontecer a difusão simples de substâncias pequenas e vai acontecer a difusão simples, por exemplo, de os gases respiratórios, então o oxigênio e o gás carbônico, eles vão ser transportados através da difusão simples, tá? Então, por exemplo, quando a sua célula chega para fazer hematose, né, nos alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? A célula está concentrada de gás carbônico, então esse gás carbônico ele atravessa a membrana plasmática, tá ok? A dupla camada de fosfolipídio. Então, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, tá? São substâncias que vão entrar e sair das células através da difusão simples sem nenhum gasto de energia, tá ok? O metano também vai fazer difusão simples, então tem que ser substâncias muito pequenas e sem carga elétrica também, tá? É importante lembrar disso. Bom, gente, o nosso próximo tipo de transporte, tá? É a difusão facilitada, também transporte passivo, também sem gasto de energia. Ué, mas como é que é essa difusão facilitada?
Algumas substâncias são um pouquinho maiores aí do que o oxigênio, do que o gás carbônico, do que essas moléculas, né? E outras substâncias têm carga elétrica. E aí o que acontece? Essas substâncias elas têm que entrar e sair da célula, só que elas não conseguem atravessar a dupla camada de fosfolipídio, ela precisa de ajuda. E quem que vai ajudar essa substância a entrar ou sair da célula? As proteínas de membrana, tá? Então vai existir uma proteína canal, uma proteína que forma um canalzinho assim, né? Uma entrada ali na sua membrana plasmática e essas substâncias entram e saem da célula. Mais uma vez, gente, não é festa do caqui, tá? Essas membranas, essas proteínas são específicas. Então, por exemplo, uma proteína que carrega, né, que é uma proteína facilitadora, que carrega glicose, ela só carrega glicose, ela não vai carregar outras coisas, tá? Então, essas proteínas de membrana, elas são específicas. Vamos ver como é que funciona? Bom, gente, aqui a gente tem o esquema da difusão facilitada. Então, por que ela é chamada de facilitada? Porque vai ter uma proteína que vai facilitar o processo. Então, olha só, essas moléculas aqui, elas não conseguem atravessar a dupla camada de fosfolipídio como na difusão simples. Então, ela vai precisar dessa proteína para carregar essa substância do meio extracelular para o meio intracelular. Ou o contrário também, dependendo do caso. Essas proteínas que estão aqui na membrana são chamadas de proteínas carreadoras ou permeases. Então, vamos supor que essa molécula aqui seja de glicose, tá bom? E aí, olha só, essa permease, ela vai pegar essa molécula de glicose e vai colocar aqui dentro da célula. Como vocês podem ver, eu tenho mais glicose fora da célula do que dentro. Então, qual a tendência? Que essa glicose entre na célula até que chegue um equilíbrio. Sempre vai estar tendo a entrada de glicose na célula porque a gente consome essa glicose na síntese de energia, né? Então sempre a gente está gastando essa glicose e vai entrando mais glicose aqui, tá ok? Pelas permeases. Então, gente, essas permeases que eu mostrei para vocês, essas proteínas que carregam a substância para dentro ou para fora da célula, né, sempre visando o equilíbrio, né, manter as duas concentrações intra e extracelular iguais, elas são específicas. Então, a velocidade da difusão facilitada é limitada pelo número de permeases, pelo número de proteína carreadora que você tem ali na membrana plasmática, tá? Então, por exemplo, quanto de glicose vai entrar na célula, né? Eu tenho muita glicose à disposição, mas se eu tiver poucas proteínas carreadoras, o processo vai ser lento. Por quê? Porque está ocupando aquela proteína, tá? Então, a velocidade da difusão facilitada é limitada pelo número de permeases. E, gente, lembra que essas permeases, essas proteínas, são específicas, tá ok? Elas podem também transportar hormônio para dentro da célula, elas podem transportar também íons que têm carga elétrica, não consegue atravessar a dupla camada de fosfolipídio. O íon com carga elétrica, né, por ter carga elétrica, precisa de uma proteína para chegar no meio interno da célula, tá ok? Então, gente, para fechar aí a difusão facilitada, o que eu preciso? De uma proteína carreadora, tá? Ou permease, que é específica. E quem que vai fazer esse tipo de difusão facilitada? São carboidratos, aminoácidos, hormônios, íons com carga elétrica, tá ok? Lembrando que difusão facilitada também é transporte passivo e não tem gasto de energia. Agora, pessoal, vamos falar do transporte ativo, aquele que tem gasto de energia, aquele que tem gasto de ATP. Gente, o transporte ativo, ele vai funcionar da seguinte forma. Vocês viram que a tendência natural da célula é ficar em equilíbrio, né? Então, a água vai para o meio hipertônico para tentar igualar as soluções. O soluto, ele vai para o meio hipotônico para deixar aquele meio hipotônico mais concentrado e também igualar as soluções, tá? Esse é o transporte passivo, aquele cujo objetivo é igualar as soluções e vai acontecer naturalmente, né, tentando fazer esse equilíbrio aí. No transporte ativo, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A célula, ela quer uma determinada substância,
só para ela e ela quer muito. E aí ela vai ter uma determinada proteína de membrana que vai bombear aquela substância para dentro da célula. E aí não tem essa de equilíbrio. A célula ou ela quer ficar totalmente concentrada daquela substância, ou então ela quer ficar totalmente livre daquela substância. Ela não quer o equilíbrio, tá? Por isso que é transporte ativo, por isso que vai ter gasto de energia. A célula vai ter que bombear aquela substância para dentro ou para fora. O exemplo mais conhecido de transporte ativo, tá? Com gasto de energia, com gasto de ATP, é a bomba de sódio e potássio, tá? Gente, dentro da célula, a tendência é que haja mais potássio. E fora da célula, a tendência é que haja mais sódio. É isso que a célula quer. Ela quer 20 vezes mais potássio dentro e 20 vezes mais sódio para fora. Só que o que acontece, gente? E o lance lá de equilibrar? Pois é, não vai ter nesse caso. Então a célula vai ter que ficar bombeando o sódio para fora e bombeando o potássio para dentro, tá? Esse processo consome energia. Esse processo é transporte ativo. Vamos ver no esquema? Bom, gente, então o transporte ativo, o exemplo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio. Então, olha só, aqui eu tenho a membrana plasmática, ok? Aqui eu vou ter uma proteína que vai transportar substâncias para dentro e fora da célula, ok? E olha só, o que a célula quer? Ela quer expulsar o sódio de dentro dela e ela quer puxar para dentro o potássio. Então, tá em equilíbrio? Não, e é assim que a célula quer, por isso que ela vai gastar energia. Aqui no meio, pessoal, vocês estão vendo essa proteína? Ela chama ATPase, tá? ATPase, por quê? Porque é aqui que vai acontecer o gasto de ATP. Essa proteína, ela tem 3 sítios de ligação com o sódio. Então, olha só, 3 íons de sódio conseguem se ligar aqui. Essa proteína, ela gira e expulsa esses 3 sódios da célula. Só que desse lado aqui, observa, eu tenho 2 sítios de ligação com potássio. Então, o que acontece? Os 2 potássios se ligam aqui e 3 sódios se ligam aqui. Quando essa proteína gira, ela consome energia. E aí ela joga 3 sódios para o meio extracelular e 2 íons de potássio para dentro da célula, tá ok? E vai manter então essa proporção de 20 vezes mais sódio fora da célula e 20 vezes mais potássio dentro da célula. Esse é um processo que acontece, por exemplo, nas células nervosas, quando tem o transporte, a transmissão do impulso nervoso, que a gente vai estudar mais pra frente. Então, olha só, outro exemplo, pessoal, desse tipo de transporte ativo são as bombas de cálcio e as bombas de cloro, que eu já vou explicar para vocês. Então, só para fechar aqui a bomba de sódio e potássio, 3 sítios de ligação com sódio, 2 sítios de ligação com potássio. Joga o sódio para fora, o potássio para dentro. E há o gasto de energia aqui na ATPase, quando ela faz esse giro para lançar aqui os íons de sódio para fora e o potássio para dentro no citoplasma da célula. É transporte ativo porque tem gasto de ATP e o nome da proteína, então, mais uma vez, é ATPase. Como eu falei para vocês, o exemplo mais comum do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, mas existem outros exemplos também, tá, gente? Existe a bomba de cálcio, que é realizada, por exemplo, em animais como os quinidários, aqueles que formam corais, porque eles precisam secretar aquela estrutura, aquele exoesqueleto, e para isso ele vai usar o cálcio. Da onde o animal vai tirar o cálcio? Da água do mar. Só que a água do mar, ela é pobre em cálcio. Então, aquele quinidáriozinho, né, ele vai fazer um transporte ativo de cálcio, ou seja, ele vai bombear o cálcio da água do mar para dentro do organismo dele, para ele poder secretar a estrutura do coral, tá certo? Então, por que é transporte ativo? Porque ele não está visando o equilíbrio, ele está visando concentrar o cálcio nele, tá? Um outro exemplo também, pessoal, é a bomba de cloro. E aí, essa bomba de cloro, ela tá ligada com uma doença que é a fibrose cística. As pessoas que têm fibrose cística, elas têm um erro num cromossomo, tá? Uma doença genética, né? E como as doenças genéticas não têm cura, existem tratamentos e tal. O que acontece? No caso da fibrose cística,
Então a pessoa tem um defeitinho lá no cromossomo, num determinado gene, e ela não produz a proteína que transporta cloro, tá? E aí, essa doença também é chamada de beijo salgado, porque ela vai ter um desequilíbrio na sua concentração de sais no organismo. E isso faz com que a pessoa acabe acumulando muito muco nos pulmões, acabe tendo algumas disfunções também na produção de suor, na produção de muco em geral, de secreções, até secreções gástricas, né, digestórias, e é conhecida então a fibrose cística por ter essa falta na produção da proteína que faz a bomba de cloro que é necessário para o equilíbrio hídrico, tá ok? Bom, gente, temos mais um tipo de transporte, tá ok? Que é o transporte em massa ou quantidade. O que é isso? É a fagocitose ou pinocitose, tá? Vamos ver mais uma vez o esquema. Transporte em massa ou quantidade. Nesse tipo de transporte, a célula ela vai englobar uma partícula relativamente grande, como uma bactéria, por exemplo. Então, por isso que é chamado em massa ou quantidade. E aí temos como exemplo a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é quando a célula engloba uma partícula sólida e a pinocitose é quando a célula engloba partículas líquidas. Então, no caso de partículas sólidas, pode ser, por exemplo, um vírus, uma bactéria. E no caso de partículas líquidas, pode ser, por exemplo, lipídios, né? Mas que estão em grande quantidade e a célula vai fazer esse processo. Então, olha só, eu tenho aqui a representação de uma ameba, né? Porque a fagocitose ela é o meio de alimentação de alguns seres unicelulares, como a ameba, por exemplo, né? Que é um protozoário. E também é o sistema de ação dos nossos macrófagos, quando fagocitam, ou seja, englobam alguma célula estranha que entre no nosso organismo, né? Fazendo parte do sistema imunológico. Então, gente, olha só, aqui no caso da ameba, ela entra em contato com uma partícula sólida, como uma bactéria, por exemplo, né? E olha só o que ela começa a formar aqui. Os pseudópodes, os falsos pés, que vão englobar essa bactéria. Quando ela está englobada, olha só, há a formação do fagossomo, né? Que é essa estrutura contendo a estrutura que vai ser fagocitada, no caso a bactéria. Os lisossomos, que são organelas celulares responsáveis pela digestão intracelular, vão se aproximar do fagossomo e lançar as enzimas digestivas aqui, olha só, e essas enzimas vão fazer a digestão, vão digerir essa bactéria. Em seguida, a célula elimina os resíduos que ela não vai absorver. Então, esse é o processo de fagocitose. O processo de pinocitose é muito semelhante, só que você vai ter partícula líquida, tá ok? Esse é o transporte em massa ou em quantidade. Agora, pessoal, eu montei um esquema aqui com o resumo de todos os tipos de transporte celular, tá? Para ficar mais fácil aí de vocês se organizarem e estudarem. Então, eu tenho lá o transporte passivo, que é sem gasto de energia, o transporte ativo, que é com gasto de energia, com gasto de ATP, e o transporte em massa ou quantidade. Então, no transporte passivo, sem gasto de energia, eu tenho lá a osmose, que é a passagem de água, e a difusão, que é a passagem de solvente. A difusão pode ser simples, quando a substância é pequena e consegue atravessar a dupla camada de fosfolipídio, ou facilitada, quando a substância é um pouquinho maior, ou então tem carga elétrica e precisa de uma proteína na membrana para ajudar a entrar ou sair da célula, tá? No caso do transporte ativo, que é com gasto de ATP, eu tenho como exemplo as bombas. E aí eu tenho lá a bomba de sódio e potássio, que é a mais conhecida, a bomba de cálcio e a bomba de cloro. Esses são alguns exemplos de bombas que podem acontecer nas células, tá, gente? E o transporte em massa ou quantidade, eu tenho como exemplo a fagocitose, quando a célula engloba partículas sólidas, e a pinocitose, quando a célula engloba partículas líquidas. Bom, esses foram os tipos de transporte que podem acontecer através da membrana plasmática, tá ok? É um assunto um tanto quanto complexo, né? Tem bastante coisa aí, mas merece sim sua atenção porque ele é bastante cobrado nos vestibulares, tá certo? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu gostei aí, compartilha com seus amigos, assim vocês me ajudam a produzir mais conteúdo para vocês, tá certo?
Um grande abraço e até a próxima!